Olá, quinto ano. Hoje, dia 2 de agosto, estamos aqui iniciando mais um semestre letivo. Então, gostaria de dizer a vocês, né, sejam bem-vindos novamente às nossas aulas, né? E hoje nós vamos começar, né, com a nossa aula de ética, ó. Vocês vão pegar o livrinho, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que fazem parte, né, estão ao nosso redor e muitas vezes passam despercebidas por nós, né? Então, o assunto de hoje é a ética e a pobreza mundial. Está lá na unidade 3 do livro, na página 80. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, tá? Tem assim a ética e a pobreza mundial. Para começar, dignidade humana. Dentre tantos assuntos que temos trabalhado, sempre refletindo sobre a cidadania e o papel moral e ético do cidadão, a dignidade humana está sempre na pauta. Isso se dá exatamente porque vemos diariamente notícias e demais registros do desrespeito aos direitos fundamentais dos seres humanos, o que compromete seriamente a dignidade. O progresso econômico de alguns países, infelizmente, leva outros a situações de pobreza e comprometimento da segurança de suas populações, levando-as a ficar sem cuidados básicos e até mesmo passar fome, como consequência do enriquecimento ilícito de algumas pessoas, da exploração do trabalho sem a preservação dos direitos, do consumo excessivo dos recursos naturais e conflitos armados que maltratam suas populações. Isso cria um abismo social que gera muitíssimas situações de desigualdade e distribuição injusta dos recursos mundiais, inclusive de comida. Essa desigualdade, infelizmente, cresce a cada dia e maltrata pessoas em todo o mundo, quase sempre povos já sofridos, principalmente mulheres, crianças e idosos. O enfrentamento a essas situações deveria se dar por meios governamentais e por uma justa distribuição de renda, e levar-se a uma equidade na conservação dos direitos humanos e na manutenção das atenções básicas das populações. Por isso, é tão importante refletir sobre o tema, pois a cidadania é conquistada através da conscientização das pessoas e pelo exercício diário dos que já têm essa consciência de corresponsabilidade pelo outro. Né? Quando o texto ele termina falando nessa questão de corresponsabilidade com o outro, é o quê? Que a gente, né, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa analisar as consequências, né? Porque tudo que a gente pode fazer pode gerar algo bom para alguém, mas também pode gerar algo ruim para as outras pessoas também. E quando nessa abertura aqui do slide, tem assim, a ética e a pobreza mundial. Então, aqui, nessa primeira imagem, nós já temos duas situações. De um lado, a gente está vendo que são moradias simples, né? E do outro, são pessoas com uma renda, né, um poder aquisitivo bem maior. E justamente quem assistiu à última aula do mês de junho, né, sobre a disciplina de ética, foi do dia 22, foi dia 21, perdão, deve ter se lembrado, né? Deve se lembrar que a gente falou sobre os direitos básicos dos cidadãos. A gente paga muito imposto,
Se você comprar um simples pegador, uma parte do valor, né, que você comprou é imposto. Para a gente poder ter aquela água em casa, a gente abrir a torneira, abrir o chuveiro e ter água, a gente paga uma taxa, né? Todo mês a gente paga a conta. E os lugares que tem saneamento básico, né, que a gente utiliza água, então a gente paga um certo valor também na conta de água, para que essa água não vá para a rua, né, para que ela tenha um lugar, vamos dizer assim, para ser depositada. A gente, para ter energia elétrica, a gente paga. E para a gente poder ter aquela iluminação na rua, a gente também paga, né? Aí tem gente que diz assim, né? A gente anda na rua, mas as luzes do poste são de graça. Então não, viu? Na conta de energia, né? Tem lá uma taxa que se chama taxa de iluminação elétrica, iluminação pública. Então, essa taxa de iluminação pública são justamente aquelas lâmpadas que a gente, quando chega em casa à noite, está ali iluminando a nossa rua, está iluminando a praça, né? Qualquer dia que seja. Sai, ó, do bolso da gente, certo? Então, tudo que a gente paga, tudo que a gente compra é imposto. A gente tem uma casa própria, mas a gente paga o IPTU, que é um imposto também. Porque vamos dizer assim que a gente ocupou uma parte da cidade. Uma pessoa que tem um carro, uma moto, para poder andar, paga o IPVA, que é um outro imposto. Mas a gente vê que a gente paga tanto imposto e as coisas, infelizmente, né, muitas vezes não melhoram. Então, infelizmente, é uma realidade, né? Muitas pessoas têm muito, outras pessoas não têm nada, né? Então, tem pessoas que desperdiçam muitas coisas, e uma das coisas, por incrível que pareça, que são mais desperdiçadas, são os alimentos. Quem já teve a oportunidade de ir numa feira? Então, tem muitas vezes frutas, verduras que caem no chão. Sabe o que acontece? Elas vão para o lixo, elas não são nem higienizadas. E muitas vezes tem restaurantes que sobram comida, tem essas feiras, né, que sobram frutas e verduras, ao invés de pegar tudo isso, esses alimentos e doar para alguém que esteja precisando, sabe o que é que fazem? Jogam fora. É uma situação bem complicada, né? Então, a fome é um problema, né, que sempre existiu, e agora com a pandemia, muitas pessoas perderam emprego, né, perderam suas rendas, então piorou mais ainda. Né? Então, é um dos maiores problemas que o mundo enfrenta, é a fome. A quantidade de pessoas que a gente vê nas ruas passando fome, né? E até pessoas que têm até uma casa, mas perderam seu emprego, então não tem condições, né? Não tem uma renda para poder comprar alimento. E todos os dias são desperdiçadas toneladas de alimento. Chega, é revoltante. A gente, quando chega numa feira, vê frutas, verduras pelo chão, vê algum dono de restaurante, alguma coisa, jogando o alimento fora e tanta gente precisando. Né? A pandemia ela só fez piorar o que já existia. Né? Nós temos algumas áreas, né? Aqui no Nordeste já é um local bem conhecido por isso, a questão da seca. Então vejam só a situação do chão. É tão quente que racha, que ele fica ressecado. Então é um local que as pessoas não podem plantar para poder ter uma colheita e poderem comer. Não podem criar animais, porque os animais morrem de sede, também já que não tem água. Então, é um local também que muitas vezes as pessoas terminam passando fome por conta disso, não é? E não, elas não vivem aí porque querem, não. É porque, né, as condições do local, né, e aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, a gente tem um planalto, né, chamado Planalto da Borborema, que ele evita que a chuva chegue muitas vezes até o sertão. Então, os agricultores eles sofrem bastante, né, aqui com essa questão da plantação.
né, em alguns locais, certo? Outro problema, que é muito comum, a gente vê quase diariamente, a gente quando passa no ônibus, a gente quando vai andar por algum bairro, é a falta de saneamento básico. Saneamento básico é o que? A coleta de esgoto, né? As pessoas terem aonde jogar aquela água que foi utilizada, né, na casa, e a coleta de lixo. E aqui a gente está vendo, aqui não está nem chovendo. Isso aqui tudinho, as casas aí as pessoas vão utilizando as águas e vai ficando aqui. Quando chove, piora, porque aqui tem água, tem lixo misturado. Então, essa água aí desse esgoto vai se misturar com a água das chuvas e vai invadir essas casas. Então, vai trazer doenças para essas pessoas, né? O lixo também, que a gente sabe, né, causa mau cheiro, atrai muitos insetos, atrai ratos também. Então, traz também como consequência doenças para a população, né? Então, infelizmente, é um dos problemas. Aqui no Brasil, a gente tem bastante essas duas situações aí. E esses impostos todinho que eu falei ainda agora, uma das coisas que ele deveria ser empregado era no saneamento básico, mas infelizmente ainda não é realidade, né? O caos na saúde pública, né? Quem depende da saúde pública sabe, né? A pessoa vai no hospital, falta, não tem a quantidade adequada de médicos, não tem medicamento muitas vezes, o equipamento para fazer exame está lá quebrado, né? E os hospitais, eles são mantidos com os dinheiros dos nossos impostos. E cadê esse dinheiro? Não é? Então, aí tá, essa aqui é uma sátira, né, fazendo uma crítica à situação, né, da saúde pública. Ó. Caos na saúde pública. A maca aqui do hospital é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, está mostrando, né, os pacientes aí, todos amontoados, né? Aí vocês imaginem, a nossa saúde pública ela já não era boa. Aí veio a pandemia. Aí muitas pessoas ficavam na fila de espera para esperar um leito desocupar para poder fazer internamento de outra pessoa. Então, muitas pessoas ficam sendo atendidas pelos corredores, né, porque não tem leite suficiente, ficam na cadeira de rodas, ficam na cadeira plástica, ficam pelo chão. Infelizmente, muitas vezes é uma realidade cruel, né? Pela quantidade de impostos que a gente paga, né? A gente era para ter outra coisa. As escolas públicas, não todas, né? Mas uma parte, muitas vezes as condições, né, da estrutura são totalmente inadequadas, né? Aqui nós estamos vendo. O que mudou nessa frase? O menino nada. É frequente o descaso com o ensino público. A gente tá vendo aí que não tá oferecendo condições boas, né? A escola. Olha aí, ó, fios postos, né? As paredes, né? Os rebocos caindo, né? Então, infelizmente, nas escolas também faltam materiais, né? Para se trabalhar com os alunos nas escolas públicas muitas vezes. Os professores também têm a questão da remuneração. Muitas vezes precisam fazer greve para poder ter um aumento de salário, né? São muitos alunos numa turma, né? Então é complicado, né? E a pandemia só fez piorar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Falta de moradia. Se a gente for lá na Constituição, que é o conjunto de leis do nosso país, a gente vai ver. Saúde é direito, educação é direito, transporte público é direito. Mas o que é que a gente vê no transporte público? Aquela superlotação nos ônibus, nos metrôs, né, nos BRTs. Então, é aquela lotação. Né? E é o que mais o governo diz que não deve aglomerar. Né? Mas a gente, infelizmente, todos os dias tem que passar por isso. Né? E aqui está falando sobre a falta, né, de moradia. Então, tem pessoas que vivem nas ruas, embaixo de pontes, de viadutos, ficam pelas calçadas, né?
E aqui, ó, as pessoas fizeram até umas cabanas, porque essas pessoas não têm uma casa. E a moradia está lá na Constituição, que também é direito das pessoas. Mas muitas pessoas não têm, né? Então, feliz de quem tem uma casa, né? Página 82, a gente vai fazer e tem assim. Terceiro, como podemos conscientizar as pessoas de seu papel de cidadão e do dever em ajudar o semelhante? É uma resposta pessoal. Como é que você acha que a gente pode conscientizar as pessoas, né, da necessidade, da importância da gente ajudar outras pessoas? Daí é pessoal. Você pode pausar o vídeo, tá certo? Para poder responder. Então, bora lá. No quarto, a gente tem aí 5 imagens. E tem assim: observe as imagens abaixo e escreva no local indicado um comentário sobre o que elas mostram em relação à falta de dignidade humana e à pobreza no mundo. Quando a gente fala dessa questão de falta de dignidade, é o que as pessoas não terem o básico para poderem sobreviver. Essa primeira imagem aqui, ó, tá mostrando o que pra gente? Falta de quê? Você pode colocar falta de saneamento básico, que a gente está vendo aí lixo, está vendo água, né, escorrendo essa água de esgoto. Então, tá claro que a gente não tem aí uma coleta de lixo nem uma coleta de esgoto nesse local, certo? Então, você pode colocar na primeira frase falta de saneamento básico. A segunda imagem, a gente está vendo aí que é no hospital, tem um leito, tem um povo sentado, mas essas pessoas deveriam estar dentro de uma enfermaria, dentro de um quarto, mas elas estão onde? No corredor. Então você pode colocar caos na saúde pública. Caos na saúde pública, certo? A terceira imagem, vocês estão vendo, eu vou dizer a vocês o que é, porque pode ser que não fique tão claro, né? Isso é uma escola, né? Então, a gente está vendo aí, né, um quadro aqui, ó. A gente está vendo aqui algumas cadeiras também, né? Então, você pode colocar caos na educação pública. Caos na educação pública ou caos no ensino público. E a gente sabe que aqui é um local desconfortável, tanto para os alunos, né, aprenderem, né, quanto para os professores poderem ensinar. Né? Um local desconfortável, né, não está adequado, né, para isso. Então, só botar aqui as primeiras frases, né? Tá? São sugestões de resposta, né? A terceira frase, a gente está vendo que tem uma casa, está uma palafita, né? Uma casa feita aí com madeira, né? Então, isso é o quê? Você pode colocar moradias inadequadas às pessoas, né? E o último, a gente está vendo que tem uma pessoa que levanta uma tábua para poder pegar água. Então, você pode colocar falta de água encanada, né? A água chegar na casa das pessoas, faz com que faz com que as pessoas tenham acesso às fontes de água imprópria
impróprias para o consumo. Nessas fontes de água, elas muitas vezes elas podem estar poluídas, mas é a única água que essas pessoas têm, então elas infelizmente precisam utilizar, né? Como atividade de casa, a gente tem páginas 81 e 83. Na 81 a gente tem assim: responda as perguntas abaixo. Letra A. Quais são as principais causas da falta de dignidade e da pobreza no mundo? Lembrando, são todas respostas pessoais, tá? Então, você vai dizer o que é que você acha que causa mais pobreza no mundo, que causa mais problemas, né? A forma certa das pessoas viverem. B. Em sua opinião, o que deveria ser feito para mudar essa situação? Para acabar com essa pobreza mundial, para poder as pessoas viverem melhor, o que é que você acha que pode ser feito, ou que deveria, né, ser feito? C. Cite um exemplo de desrespeito à dignidade humana, né? Alguma coisa que pode ser a falta de respeito às formas da pessoa viver. Então, você vai dar um exemplo, tá? Segundo, escreva nos quadros abaixo algumas situações que demonstram a crescente desigualdade social do mundo, né? Quando a gente fala desigualdade social, é o quê? Algumas pessoas terem muito, como eu falei no início do vídeo, e outras pessoas não terem nada ou terem muito pouco, né? Terem pouquíssimo, certo? Então, enquanto as pessoas têm casas luxuosas, têm carros, outras pessoas moram em palafitas, ou ficam embaixo da ponte, né? Ou constroem cabanas, feito a gente viu ali, não é? Enquanto pessoas têm casarões luxuosos, né? E na página 83, tem assim: procure no diagrama 5 palavras que estão relacionadas à falta de dignidade das pessoas e a pobreza no mundo. Então, tem 5 palavras que falam, né, sobre esses problemas, né, mundiais aí. E embaixo tem assim: fique por dentro. Betinho. Herbert José de Souza, 1935 a 1997, mais conhecido como Betinho, foi um sociólogo e ativista dos direitos humanos. Seu trabalho mais importante foi o projeto da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Mobilizou várias campanhas para arrecadar mantimentos em favor dos pobres e excluídos. Procure saber um pouco mais sobre o trabalho realizado por Betinho e escreva abaixo. Isso é uma, isso é uma pesquisa, tá certo? Então, vocês coloquem lá no Google. Vocês podem colocar Herbert José de Souza ou colocar trabalhos realizados por Betinho. Então, vai aparecer alguns. Aí você escreve. São poucas linhas. Você não precisa escrever tanto, não. Tá certo? Então, tá aí a atividade de hoje, né? Então, a gente fica por aqui. Beijo para vocês. Tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula.